As viúvas bíblicas eram as mulheres que não poderiam ter concepção com o seu marido, pois as crianças tinham uma data específica para nascer. Ou seja, você só poderia transar com a sua mulher ou com seu homem em fevereiro ou em março, porque as crianças nasciam 9 meses depois, seria no final do ano. E Jesus foi um ato de pulada de cerca. Por isso que ele nunca foi considerado o filho legítimo dentro da família dele. Ele era o filho bastardo, pois Tiago seria o filho reconhecido. Acreditava-se que a linhagem de Jesus era uma linhagem real dos descendentes de Davi. E que ele, então, seria um rei. Porém, como ele foi constituído de uma maneira não legal, ele passou a ser perseguido como filho bastardo e sentenciado à morte, pois todas as crianças que nasciam fora daquele período eram mortas. Nossa, eu não sabia, eu não tinha conhecimento de várias coisas que você tá falando, então, mas puta, essa daí... Então, assim, ele passa a ser perseguido. Então, você vê que várias passagens bíblicas ele falava, eu não tenho pai, não tenho mãe, eu sou um filho bastardo. Ele tá sempre sozinho. Entende? Quem é a companheira dele é Maria Madalena, que aparece e causa uns ciúmes doentio em Pedro. Aí você imagina por quê. Agora você vai seguir os ditames de um líder que seria Cristo. Cristo, ele se autodenominou o líder do povo hebreu. Por isso que ele foi crucificado. Só que as pessoas não entenderam que toda a hierarquia que Cristo cria, existe um legado de pessoas que criam uma... Eles vão substituir Jesus. Em tese, seria Simão. Então, quando surgem os apóstolos, toda a hierarquia, eles criam para poder destituir os imperadores e tomar Jerusalém de volta. Então eles falam, cara, vamos criar uma estrutura hierárquica, essa estrutura então é de substituição. Jesus era só um homem. Ele não fazia esses milagres, porque a má interpretação bíblica ele fazia um cego ver. Por quê? Porque ele não via a realidade. Fazer um cego ver é uma parábola que denota que a pessoa não via o que estava acontecendo. O massacre dos imperadores, os romanos e tudo mais. Ele esclarecia as coisas. Perfeito. Então tudo é uma parábola. Ele não chegava lá no meio do pessoal... Sim. Não, ele fazia com que as pessoas entendessem por meio de histórias, parábolas, simbolismos. Falava, cara, é isso que está acontecendo. Muito bem. Então toda essa hierarquia era para substituir. Se Jesus fosse crucificado, Simão assumiria. Porém existiam outros. Como Simão ele foi preso, ele perde o nome, perde a sua essência, vai então entrar um outro cara, Jonatas Anás. Porra, essa eu tirei do nada aqui, porque tava difícil lembrar essa história. Essa eu tirei do nada, aí da moca, né, meu? Aqui, veio, sopraram. Jonatas Anás. Esse cara tinha um filho. E ele seria, então, o próximo dentro dessa escala hierárquica para tomar, então, também o contínuo de tentar destituir os imperadores. Só que os caras se ligaram que Jesus ia ser crucificado, porque ele estava indo para as cabeças. E aí metade desses apóstolos se reúnem num dia antes do processo da crucificação, que foi em Quirã, ou Quarã, porque mais ninguém podia entrar em Jerusalém. E eles falam, cara, eu tô fora, eu não vou morrer na mão desse cara. Não vou morrer. Eu não quero. Metade dos apóstolos cai fora. E aí quando Jesus está para fazer o movimento, os romanos tomam Quirã e levam Jesus preso. E ele fala, porra, quem me traiu? Todo mundo. Não foi só Judas, foi todos. E aí, como Jonatas Anás passa a assumir o lugar de Jesus dentro da escala hierárquica do poder entre comandar os apóstolos, ele se torna Bar Abba, que significa filho do pai. Falando rápido. Bar Abba. Barrabá? Ah, tá. Então existe um grande... má interpretação dessas palavras. Por isso que eu falo, estudar hebraico é bem complicado. Porque quando você pega Bar Abba, significa filho do pai. Então ele seria o próximo na escala de sucessão para liderar o povo.